Fala pessoal, beleza pura? No vídeo de hoje a gente vai trazer um corte de cabelo social, todo na tesoura. Técnicas de pente corrido, passo a passo para você aprender de uma vez por todas essa técnica. A gente começa ali no nosso lado direito do nosso cliente. Isso vai facilitar porque a gente tem sempre uma guia, né, para a gente seguir. Então a gente tem um lado direito, a parte que já está cortada ali, ó, tô passando ali, ó. Então, um dos segredinhos que eu observo que é a dificuldade do aluno é essa primeira parte ali, é como começar, como entrar no cabelo, né? Então, assim, começa ali pela costeleta, ali, ó, eu abaixo a orelha do cliente, enfio o pente e vou trabalhando no mecha a mecha e por elevação. Ó, mecha a mecha é quando você vai subindo, fazendo a graduação. Então você vai trabalhando na parte de cima lá. Você vai dar uma qualidade nesse pente corrido aí. E na parte de baixo ali que você já fez, você já vai trabalhando por elevação ali, porque ali você vai trabalhar mais baixo. Então vamos dividir esse vídeo em duas técnicas específicas nesse pente corrido: mecha, mecha e elevação. Elevação é isso que você está vendo. Mecha, mecha quando eu pego o pente, né, e vou subindo, soltando ele, né, dando aquela penteada no cabelo e fazendo. Show? A orelha ali geralmente é um impeditivo para muito aluno, porque tem dificuldade. Ó. Mecha, mecha é esse aí, ó, tá vendo? Por quê? Porque às vezes ele fica com medo de cortar o cliente. E nada mais é que você tem que fazer aquilo que eu estou fazendo, que é segurar a orelha do cliente, abaixa a orelha e você encaixa o pente e aí você solta a orelha e vai só no cabelo ali. Então facilita muito, você tem que tomar muito cuidado, porque pode realmente cortar a orelha do cliente ali. Show? Esse é um pente corrido que a gente está fazendo. Nosso cliente guarda o cabelo bem baixinho ali na parte de baixo, né? Na região do pezinho, na altura ali, talvez de uma máquina 3 ali, né? Uma altura bem baixa ali. E você encaixa bem o pente embaixo ali e vai subindo, vai fazendo aquela graduação. Não tem muito segredo não, cara. É fazer isso, olhar direitinho esses procedimentos e praticar. Uma dica importante para você acelerar um corte de cabelo todo na tesoura é na hora que você está fazendo um lado, fazer já isso aí que eu estou fazendo, o acabamento. Você vai dando aquele risquinho ali, deixando já encaminhado para finalização. É o que eu tenho falado, vai deixando os serviços prontos, né? Não deixa para você refazer tudo de novo. Isso vai te atrapalhando, beleza? Então ali, ó, eu passo do mecha a mecha e já venho por elevação corrigindo. Isso eu ganho tempo com isso. Tempo é dinheiro, beleza? Então ali, ó, continuo fazendo da mesma forma. Esse cabelo a gente tá cortando ele com o cabelo molhado. Eu sempre alterno entre cabelo molhado e cabelo seco. Porque existem vantagens e desvantagens nos dois tipos em dois tipos de situação. Quando você tem um cabelo mais grisalho, um cabelo mais branco, você pode molhar que você vai visualizar bem ali o seu cabelo. Mas quando você já tem um cabelo bem mais preto, quando você molha, você tem uma dificuldade maior para você visualizar ali possíveis marcas de tesoura. Ah, mas está errado então cortar molhado? Não, senhor. Com certeza não. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter que, depois que você secar, dar uma aferição, uma conferida. Tem um parceiro meu aí que tem no YouTube, e ele faz o pente corrida sempre molhado. Ele sempre fala que ele faz sempre molhado. E fica muito bom. Porém, ele sempre confere depois de seco. E eu também confiro. Mas eu prefiro fazer, às vezes, em alguns momentos, o cabelo seco, quando o cabelo permite. Isso eu ganho algum tempinho, porque eu acabo fazendo o pente corrido mais eficiente, porque eu faço aquela correção já no momento que eu tô fazendo o pente corrido ali na hora ali. Então ali, eu tô fazendo para cima e já vem conferindo atrás. Isso vai deixando 100% pronto. Captou-se? Então é isso aí.
A região da orelha ali, tá vendo? Eu abaixei a orelha e enfiei o pente antes, ó. Ó, eu vou segurar a orelha, encaixei o pente, soltei a orelha e faço. Então esse é um pequena dicasinho, muito importante, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida aí, na hora de você fazer esse pente corrido ali. Principalmente se você não tem experiência na área da barbearia ou tem pouca experiência. Show? Desconsidere tudo que eu tô falando se você já domina o pente corrido e faz muito bem, inclusive melhor do que eu aí. Então desconsidera. Só assiste o vídeo aí, deixa o likezão aí. Comenta aí, que é nóis, meu parceiro. Meu parceiro, é o seguinte. Todos os vídeos, todos os dias eu posto vídeo no canal às 11 da manhã. E por que eu tô falando isso? Se inscreve no canal, ativa aquela notificação. Se você que é inscrito e não ativou a sua notificação ainda, ativa a notificação. Por quê? Porque você vai receber de primeira mão todo o conteúdo que eu posto aqui às 11 da manhã. Então, se você está naquele processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, é muito importante você fazer isso para você não perder conteúdo. Porque o YouTube é meio malucão. Tem hora que ele sugere um vídeo, tem hora que não sugere. Então ele é bom ficar ligado. Então se inscreve no canal aí para você não perder, beleza? E se você surgir qualquer dúvida mesmo, sobre tesoura, sobre pente, dúvida de como eu faço aquilo que eu já estou explicando aqui, se você alguma coisa que às vezes eu vou falando e me perco às vezes em alguns momentos, porque é muita coisa que eu quero falar, pode fazer pergunta, pode deixar no comentário aí. Se quiser elogiar, pode elogiar. Se quiser criticar, critica, mas critica com sabedoria, algo que construtivo. Eu não trabalha de forma negativa para derrubar o canal, porque esse canal tem abençoado muita gente, tem crescido e tem sido bênção na vida de muita gente aí, beleza? Show! Então ali, você pode observar que eu já fui fazendo, ó, fiz o pente corrido todinho em volta, já vim fazendo o pezinho, já vou deixando essa parte toda pronta. É um vídeo só, eu não parei, ó. Eu não adiantei vídeo, eu não parei. Você vai observar que esse cabelo, a gente fez ele todo ali praticamente no tempo real do corte. E é possível fazer um corte assim muito rapidamente. Por quê? Porque basicamente ali eu já fiz ali praticamente 50% desse cabelo já está pronto. Só com esse pentezinho corrido na parte de baixo. E eu faço de forma bem tranquila. Você pode observar aí. Eu não saio na doideirada, dando tesourada doidada. Tomando todos os cuidados para não evitar um acidente ali na região da orelha, do pezinho, né? Todo cuidado. E já fazendo ali, ó, tá vendo? Ó, já tô trazendo a conferência nessa região. Porque ali eu já ficou pronto ali. Agora a gente corta o topo, né? Faz o pezinho ali, depois é só cortar o topo, secar e finalizar o cabelo. E o cabelo já está pronto. Beleza? Tô ali com uma maquininha de acabamento ali da Kemei. Uma sugestão boa para você que está começando aí. É uma maquinazinha que me surpreendeu bastante. Máquina de acabamento Kemei. Ela é muito parecida com a Detalhe da UAU. E ela me surpreendeu. Bateria que dura muito. Não sou vendedor e nem representante da Kemei. É bom frisar. Mas pode procurar aí que você vai ficar satisfeito com essa maquininha aí. Beleza? Você que não me segue no Instagram, se quiser me seguir lá e fazer algumas perguntas, trazer algumas coisas, é um canal mais fácil de a gente ter o contato com as pessoas, que eu consigo mandar, por exemplo, precisar uma dúvida, se quiser mandar um vídeo fazendo uma pergunta, qualquer coisa assim, eu tenho muito mais facilidade. O meu Instagram é adailton_brito barbeiro, beleza? Não é Adailton Barbearia. Adailton Barbearia tem um Instagram também, é o da barbearia. Então ali é onde eu tenho toda a dinâmica da barbearia, beleza? Mas o meu Instagram pessoal mesmo é Adailton_brito_barbeiro.
Show? Fiz uma mecha guia no centro, puxando ali todo aquele cabelo no centro. E agora eu tô cortando essa parte do topo aí. A gente fez uma filmagem aí um pouco diferente, né, um experimento ali. E eu gostei realmente desse resultado, que é um ângulo que é a visão do aluno, né? Então isso é bem legal. A visão do barbeiro ali, ó. Então a gente pode observar que a gente segue ali essa mecha guia central, né? Mesmo ralinho ali, dá pra gente perceber ele que tá seguindo a mecha guia central. Então da mesma forma que eu tô no centro, corta pro lado. E daquele mesmo processo, ó. Puxa. Ó, observa que eu pego muito pouco, tá vendo? Muito pouco mesmo. Isso vai dar uma precisão na hora do corte muito grande. Isso vai facilitar bastante na hora de você finalizar esse cabelo. Você vai ver que tá tudo encaixadinho, tudo certinho. Isso é bem legal. Show? Não é legal aquele cabelo que fica todo marcado, né? As mechas ali, na hora que seca, ele fica aquele monte de ressalto, aqueles degrau. É muito grotesco aquilo. Então, evita isso. Como é que se evita isso? Fazendo dessa forma aí. Se você faz um corte de cabelo, se você corta cabelo e o seu cabelo fica dessa forma aí, faça, fica desse jeito que eu tô falando, aqueles degraus, aquelas marcas, faz desse jeito que eu tô falando aí, ó. Pega muito pouquinho, tá vendo, ó? Muito pouquinho mesmo, ó. Isso vai te dar uma precisão, vai te dar um acerto, vai ficar bem mais acertado os seus cortes, entendeu? Então pega essa visão aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, beleza? Então da mesma forma, cortei de um lado, corta do outro, né? Gente, é um cabelo dia a dia, é um cliente nosso, parceiro, mas eu tenho todos os cuidados com todos os cabelos, né? Eu tenho todos os cuidados ali. Eu não vacilo. Eu tento trazer o máximo de qualidade para cada cliente, né? Para todos os clientes, tratando de igual forma todos eles com o mesmo carinho, a mesma dedicação. Afinal de contas, todos eles pagam o mesmo valor. Então, não há necessidade de você tratar um melhor do que o outro. Trata todo mundo de forma humana, de forma igual. Isso é muito importante mesmo, porque as pessoas mais simples são as mais fiéis na sua barbearia. Pode puxar na sua memória aí, e se você concorda comigo, deixa no comentário, e se discorda também, deixa aí no comentário, beleza? Mas é exatamente isso, as pessoas mais simples na barbearia, igual esse rapaz aí, esse é um cliente meu das antigas, cliente gente boa, muito gente boa, botafoguense aí, gente finíssima, entendeu? São pessoas que realmente do bem, que vêm para agregar a sua barbearia. Então é muito importante, cara, você ter essa sensibilidade, primeiro de tratar todo mundo igual, e segundo, de identificar as pessoas mais simples e ter um tratamento até ainda mais especial para essas pessoas, fazer com que elas se sintam muito bem. Não interessa o ambiente que você tenha para oferecer eles, mas se você trata ele de forma humana. Se você tem uma barbearia simples, trata muito bem. Se você tem uma barbearia mais requintada, traz um tratamento muito legal, muito bacana da mesma forma, entendeu? Por quê? Porque é essas pessoas que eu tô te falando que vão ficar com você anos e anos. Esse rapaz aí tem mais ou menos 15 a 20 anos que corta cabelo comigo. Nunca reclama de quando eu faço o reajuste do preço. Pelo contrário, sempre reconhece, né, as dificuldades. E não são pessoas ricas, são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, dignas. Então, espero que você tenha entendido toda essa história aí, beleza? Isso é uma coisa que eu ensino para os meus alunos, inclusive. Porque é muito comum, às vezes o aluno se empolga, né? Às vezes um cabelo igual ao meu cabelo é R$ 35, né, na barbearia. Nossa cidade é uma cidade interior, então esse é um valor, eu sei que é baixo para a maioria das cidades do Brasil, mas é um valor, aqui na minha cidade, um dos maiores valores é esse que eu cobro. É R$ 35 um cabelo. Às vezes o cara chega e paga 50, R$ 100 no cabelo.
Aí você quer tratar aquele cara melhor que todo mundo. Cara, não. Não, se ele pagou aquela, se ele te deu uma gorjeta, se ele te deu um agrado, é porque você fez um bom trabalho e tal, e acabou. Você vai tratar ele bem, igual todo mundo. Por isso você tem que tratar todo mundo igual, né? Não é porque um paga, te dá caixinha, o outro te dá um não sei o que, ou te dá moral, ou porque o cara é bam bam bam. Não, não faça isso. Pelo amor de Deus. Beleza? Espero que vocês tenham captado essa resenha aí, beleza? Se você não gostou desses comentários, infelizmente, fazer o que, beleza? Mas é o que senti de falar. Espero que vocês tenham captado aí e aproveitado essa reflexão. Então eu cortei esse cabelo de um lado, do outro, para cima, todas as formas. Agora eu seco ele, bem tradicionalzinho, padrão, mas que vai ficar um resultado ali bem correto. E não despreze, gente, não despreze esse tipo de corte, porque é corte que parece direto na barbearia. Eu sei que tem, dependendo da região, talvez não pareça tanto, mas, cara, os clientes mais fiéis são os clientes de corte da tesoura. Eu vou falar uma palavra para você. Eu ouvi isso do seu Elias. Isso. E eu passei a observar. Quando o seu Elias falou, eu parei para pensar. Peraí, deixa eu puxar na minha memória aqui. E eu observei isso aí. Se você corta muito bem na tesoura, você está um passo à frente do seu concorrente. Por quê? Porque a máquina, todo mundo ali dá, né? Tem um que corta melhor, corta pior, mas tem muito tutorial ensinando, tem muito artifício, né? Tem a maquiagem capilar que dá uma enganada legal, dá uma valorizada, né? Vou falar nem a palavra enganar, valorizada. Mas a tesoura não, gente. A tesoura é precisão, a tesoura é... Então se você consegue entregar um trabalho assim, ó, bem corretinho para o seu cliente, e ele nunca cortou dessa forma, meu parceiro, pode ter certeza, ele não te abandona nunca mais. Você pode mudar o preço, você pode alterar, que ele não vai te abandonar. Beleza pura? Então esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um corte padrão, um corte do dia a dia, mas que ficou bem encaixadinho, bem correto e super fácil de fazer, né? Então deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal. Um forte abraço e até a próxima.